Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Vamos dar uma olhadinha aqui, ver o que os comentaristas falaram sobre o empate de Corinthians e Palmeiras aqui, teve final de semana aí. Vamos ver o que o pessoal do UOL que andou falando aí sobre essa partida. Está incomodando o Palmeiras. Agora, Danilo, é copo meio cheio ou meio vazio? Vitor Roque cada vez melhor, o time lá amassou, quase ganhou, mas não ganhou. Aproveitou a chance que o Flamengo não tinha vencido e falou, agora vai. Fez um bom jogo, mas não ganhou. Eu acho que copo meio cheio ou meio vazio? eu acho que dá para olhar nos dois, como você bem falou, né? Acho que o primeiro tempo do jogo foi legal, o segundo tempo foi bem abaixo. O Palmeiras dominou, teve as melhores chances praticamente o jogo todo. No segundo tempo, o Corinthians resolveu se fechar. Até nas substituições do Dorival foi mais para trás do que para frente. E ficou bem claro que estava mais preocupado em não perder do que qualquer outra coisa. Tem dois pontos, né? A gente tem que, sim, considerar que o Corinthians estava super desfalcado, que o Corinthians tinha seus problemas para resolver, então o Palmeiras poderia aproveitar a oportunidade. Mas eu ressalto que eu já falei na sexta-feira, independentemente do resultado e antes de qualquer coisa, a gente começou a normalizar algo que não deveria ser normal, que é o Corinthians ter um time caro, tem uma folha salarial alta, está nos problemas que está por conta dos seus próprios dirigentes, e aí a gente começa a tratar tudo como se fosse muito normal. O Corinthians tem esse time aí, normal, está economizando dinheiro. Não está economizando dinheiro, está gastando, a dívida está aumentando, saiu outro balancete, e mesmo assim é um time bem frágil. Até porque o Corinthians nem dinheiro tem, né? Desculpa aí a torcida do Corinthians, mas não tem dinheiro nem pra gastar, né? Muitos outros clubes aí no Brasil também, que é o caso que não tem dinheiro pra ficar gastando, né? Flamengo e Palmeiras, né? Que tem dinheiro sobrando aí. E o Palmeiras, por sua vez, não soube aproveitar. O Palmeiras criou as oportunidades para matar, especialmente com o Maurício ali no segundo tempo, quando saiu cara a cara com o Hugo, não conseguiu torcer a faca, como diria o ditado, e aí volta a perder pontos numa situação em que o torcedor imaginava que poderia vencer, ainda mais depois do tropeço do Flamengo. Agora, olhando um planejamento a longo prazo, antes de o campeonato começar e tal, tirando as circunstâncias de agora, o ponto conquistado em Itaquera dá pra gente considerar como um ponto normal, né? Por isso que eu acho que nesse caso, quem perdeu a oportunidade foi o Flamengo. Se tivesse feito o trabalho de casa, teria aumentado a distância para o Palmeiras, o que eu acharia normal se acontecesse nessa rodada, que para mim tinha um trabalho mais fácil o Flamengo, só que acabou não aproveitando. O Palmeiras teve essa chance com a sensação de ter tido essa chance porque entrou em campo depois, porque foi melhor em campo e voltou a ser o arame liso que acostumou a ser nos derbys nessa temporada, Tironi. Muito bem, o Mauro... O Juca tá... Fala, Juca. Espera aí. Falando seriamente, o Abel Ferreira tem razão quando ele diz que jogar na quarta e no domingo é muito prejudicial, que ele gostaria de ter pelo menos uma semana de treinamentos durante toda a temporada. Ele diz isso e ele tem razão. O Palmeiras treinou a semana inteira. O Corinthians jogou na quarta-feira em Curitiba, contra o Atlético Paranaense, em gramado artificial. Estava sem 5 jogadores. O Palmeiras teve tanta chance de gol assim. Eu me lembro de uma defesa do Hugo nessa bola com o Maurício. Teve a do Vitor Roque no começo do jogo. Defesa. Então eu acho também o seguinte, sim, o Corinthians estava cansado, o Corinthians estava desfalcado, independentemente dos gastos, e bendito transfer ban que impediu que o Corinthians fizesse mais uma loucura, porque é um bando de doidos que lá dirigem, mas eu acho que estou passando muito pano para o Palmeiras, não para o Corinthians. Então aí virou moda essa coisa do coitadismo do Corinthians. Não tem coitadismo com o Corinthians. É ridículo o Corinthians fazer campanhas para não cair gastando o que gasta. Mas que o Palmeiras não está com essa bola toda, rigorosamente não está. Me diga outra defesa que o Hugo tenha feito. Tá bom, o Everton não fez nenhuma. Até porque a bola que foi no gol entrou no gol contra do Piquerez. Mas me diga outra grande defesa feita pelo Hugo. Logo no começo dos melhores momentos, aí vai mostrar o Vitor Roque cara a cara com ele num escanteio, Juca. Foram 3 chances pro Palmeiras. Sem ângulo. Se a bola entra entre ele e a trave, a gente diria que o Hugo falhou.
Não vem, não. Eu considero Não vem, uma grande é chance. diferente do que o Volpe fez no Maracanã. Diferente, O concordo. rubro-negro pode dizer, pô, o Flamengo parou no Volpe. O Palmeiras não parou no Hugo, não. É verdade. Parou em si mesmo. Mas se tivesse um time que vencer, quem venceria? Palmeiras. Mas esse é o problema. Acho que esse é o problema. Não basta ao Palmeiras, nessa circunstância, com o histórico num clássico recente, Isso eu e concordo. disputando com o Flamengo, apenas empatar com o Corinthians jogando melhor. E acho que a circunstância da partida, por isso que a gente falava antes, a semana passada, que a pressão estaria todo do lado do Palmeiras, isso sem saber quanto seria Flamengo e Grêmio. Né? E ainda teve o Flamengo e Grêmio antes. Eu acho que a circunstância do jogo, a semana que o Corinthians teve, os desfalques, como o Corinthians ia evaporando. E, curiosamente, o Corinthians não se defendeu tão bem no jogo. Né? Tirando a dupla de zaga, jogou bem. Sobretudo Muito, né? Henrique. Aliás, o Gustavo Henrique talvez tenha sido, de novo, o jogador. Ele já foi muito marcante na Copa do Brasil, que se impôs no final da partida. Como disse o Danilo, o Dorival colocou 4 zagueiros. O Corinthians jogou com uma linha de 5, sendo com 4 zagueiros. Né? O Kaká foi lá para a lateral direita, entrou o Choca. O Ranieri se machucou, o Garro andava em campo, o Memphis só fazia sombra. E o Palmeiras, só com um desfalque, o Paulinho não foi capaz de ganhar o jogo. E acho que essa é a circunstância. Não adianta o Abel ficar irritado com a gente, cara. Né? Não adianta ele ficar irritado com a pergunta da menina da Cazé TV. Os 5 anos do Abel contra o Corinthians já foram lá atrás. A questão é o Palmeiras do ano passado para cá. O Palmeiras precisa ser melhor. E o trunfo do Palmeiras hoje, a melhor coisa, a melhor notícia, que é a dupla muito boa, Vitor Roque e Flaco Lopes, muito bom, os dois estão muito bem. O Flaco Lopes está na seleção, cara, está jogando muito. Era uma solução, assim, decantada por todas as pessoas que cobrem o Palmeiras. Solução tardia. Então, essa é a solução boa. E o resto? Né? Porque quando adota a linha de não sei quantos zagueiros, o Corinthians dificulta a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes. E o Palmeiras não consegue uma outra alternativa, né? Então, eu acho que a gente percebe o Abel irritado. Não vai ter mais jogo com o Corinthians, então não vai ter mais o campeonato contra o verde que ele falou, ou verde contra o branco, ou tal, não sei o que lá. A questão agora do Palmeiras é com o Flamengo, que tinha tropeçado, né? Com o Grêmio. Então, a circunstância... Eu entendo quando o Danilo fala, e é verdade. Quando você tem a rodada, Flamengo joga com o Grêmio em casa, Palmeiras joga contra o Corinthians, clássico fora de casa, a rodada favoreceria o Flamengo. Mas a questão aí, eu acho que é uma situação que o Flamengo já atingiu um nível de jogo e de volume que o Palmeiras não atingiu ainda, né? E o que a gente está esperando agora, ainda mais com o Andreas Pereira, é que o Palmeiras seja um time que domine campeonato, que se coloque como o Flamengo, que se imponha, que justifique 800 milhões de reais investidos na temporada, que vire um timão, não um timão 700, Corinthians. Calma. 700, 700 já é alto. 700, né? Então, que o Palmeiras, de fato, eu concordo com o Hugo nesse aspecto. Eu acho que o Palmeiras mantém uma característica, uma virtude que até precede o Abel, mas que foi muito reforçada pelo Abel. Em termos de resultado, ele vai... Você gastar 700 milhões aí e não jogar bem é meio complicado. É questão do Flamengo também, né, cara? Ali era obrigação eles terem vencido aquele jogo ali com tantos craques que ele tem no time ali, jogador que tá indo pra seleção e tudo. É meio triste, né? Você pegar aí um time que praticamente tá meio que falido ali, tem jogadores bons e o Palmeiras gastando tudo isso com vários jogadores ali que custaram tão caro, não consegui ganhar a partida, né? É meio complicado, eu entendo o que os caras estão querendo dizer aí. Ele vai se estabelecendo, ele está na Libertadores e ele está na disputa do título brasileiro. Mas em termos de desempenho, ele fica aquém. Aquém dos principais rivais. Não do Corinthians. Agora, não tem mais campeonato contra o Corinthians. Agora o campeonato do Palmeiras é contra o Flamengo e contra o River Plate. E o Palmeiras precisa melhorar para ficar vivo nesses 2 campeonatos daqui para frente. Ô, Mauro, deixa eu só colocar na tela aí uma outra questão, porque aí você fala dos 2 times, tá? Porque eu acho que tem questões com os 2 times. Que é o Corinthians em casa no Brasileirão. Não falando, não, foi heróico, foi incrível, segurou o Palmeiras e tal.
Mas o Corinthians, ele não vence na Neoquímica Arena pelo Brasileiro desde o clássico contra o Santos em maio. Empatou 4 e perdeu 2 dos 6 jogos que disputou. E agora, então, a Neoquímica Arena talvez não faça tanta diferença assim. Porém, o corintiano está felizão, suportamos e tudo mais, Mauro. Ganhamos lá o Campeonato Paulista, também ganhamos, eliminando na Copa do Brasil. De lado a lado, primeiro, o Palmeiras precisa jogar mais. Segundo, o Corinthians está se contentando com pouquíssimo. Eu acho que o Campeonato Paulista foi a maior prova disso, né? A maneira como os corintianos, em geral, trataram aquela conquista mostra que o corintiano está se contentando com muito pouco em relação ao que custa o elenco, né? Uma coisa, o clube não tem dinheiro, outra, o clube contrata jogador. Então, você tem jogadores que poderiam produzir mais, mas se contentaram com aquilo, com essa eliminação. Ou seja, se contenta com a supremacia momentânea diante do Palmeiras. Eu acho que é pouco, né? Mas, enfim, é o bastante para eles, né? Então, vamos seguir assim. E eu acho que o mais impressionante é essa coisa de continuar querendo contratar jogador. Muda a diretoria e não muda o comportamento. Ninguém resolve, sabe, dar um basta nisso. Recusaram a proposta pelo Yuri agora, hein? 30 milhões de euros. Será que isso tudo mesmo? Sei lá, fica com a pulga atrás da orelha, sabe? Essas propostas que surgem do nada, assim, final de janela. Esses jornalistas de mercado lá da Europa, sabe? Eu fico com o pé atrás, sabe? Mas, sei lá, enfim, deixa pra lá. Se recusaram, são responsáveis, né? Porque o Corinthians, na situação que está, de fato, alguém quer pagar essa grana pelo jogador. Você vê que machucado ainda. A gente não sabe nem quanto do Yuri o Corinthians tem, né? Que é uma transação tão confusa lá com o Zenit, né? Mas uma coisa que eu acho que está muito normalizada são esses pênaltis, como esse de ontem lá em Itaquera. Qualquer contato físico agora é pênalti, é assim que apita Zanovelli, é assim que apita Ramon Abate-Abel e outros. E está tão normalizado que nem se comenta isso. Pênalti bem discutível, bem discutível. E repare que os dois jogadores estão forçando queda. O primeiro que cai, o segundo que cai. Assim, encostou, opa, vou cair. É como se eu pusesse aqui o nome do Arnaldo e ele fosse jogar no chão. É impressionante. Assim, isso está acontecendo demais e os jogadores sabem, os árbitros têm esse péssimo hábito e isso interfere demais, né? Ontem, para mim, foi de novo, assim, bem discutível. Bem discutível, mas assim, eles são incontinentes a marcar. Opa, caiu, pênalti, não tem como. O jogador sabe, conhece o apitador. Ainda reclama, né? Ainda tem gente reclamando. Eu vi lá chiliques e tal, reclamações. Meu Deus do céu. Bom, enfim, sobre o Palmeiras, precisa jogar mais ou precisa jogar menos? Óbvio, né? É evidente que tem que jogar mais. Não só pelo dinheiro investido, é o tempo que tem do técnico trabalhando. Os jogadores são contratados com, obviamente, me imagino, né, com o aval dessa comissão técnica. Então, é óbvio que tem que jogar mais. O Palmeiras está jogando bem menos do que deve. Não foi só ontem. Vários jogos aí que o Palmeiras deixa a desejar. O Palmeiras constrói muito pouco, eu acho. Muito poucas jogadas construídas. A própria jogada ali do Vitor Roque, que o Danilo destacou, é uma bola longa lá do goleiro. Quer dizer, é muito isso. Não, nada contra jogar assim, mas é preciso produzir mais. O Palmeiras cria muito pouco em relação ao que você imagina de um time tão caro. Talvez aí você possa discutir até as escolhas do clube no mercado. Sim. Agora, Danilo, esse aí que está com a bola na mão, no pé... Tá jogando bem, né? Agora, o Vitor Roque. Parece finalmente uma engrenada. o Abel achou a solução para ele, né? E a gente falava há um tempo, porque o Abel ele coloca todo um 9 que chega no Palmeiras, todo camisa 9 para jogar no esquema do 4-3-3, 2 pontinhas e o 9 lá na frente tentando fazer alguma coisa. E os pontas, como uma parte da torcida diz, secretários de lateral, né? Eles têm que voltar para marcar e tal. Embora isso seja aí uma tendência mundial, até o Vini reclama disso lá de marcar lateral no Real Madrid. Mas finalmente ele encontrou uma solução para o Vitor Roque. O Vitor Roque realmente está produzindo, participando direto de gol, bateu um pênalti muito bem batido que a gente está vendo agora aí. E o Hugo estava na bola, se não fosse tão bem batido, o Hugo pegava. Então ele e chamou a responsabilidade ontem, apareceu, buscou bola. Eu achei uma boa partida, um bom sinal do Vitor Roque, que a gente aqui cobrava por jogar melhor por conta do alto investimento, o peso nas costas que tinha. O próprio Abel colocou que ele estava ali com peso de 50 toneladas nas costas, mas é uma boa resposta do Palmeiras, do Vitor Roque no Palmeiras. Outro jogador que eu gostei da partida de ontem foi do Evangelista. O Evangelista que agora tem a concorrência oficializada do Andréas, né? O Palmeiras oficializou a chegada do Andréas na sexta-feira. Ele foi bem ontem, distribuiu o jogo, apareceu, fez tabelas. Felipe Anderson tem dado algumas respostas. Ontem eu acho que o que ficou bem abaixo e prejudicou o Palmeiras, especialmente nessa criação de jogadas, foi o Maurício. O Maurício foi mal e na chance que teve, perdeu.
Então eu fiquei com essa impressão de que faltou um pouco do Maurício. E o Flaco Lopes, ele teve alguns lampejos, teve ali uma canetinha no Angileri na linha de fundo. Nossa, daquela ali que a Angileri deve estar sonhando com ela. Mas foi pouco, assim, sabe? Aliás, estranhei muito o Flaco Lopes ter sido escolhido o melhor em campo. Se eu tivesse que escolher um dos dois da dupla, certamente seria o Vitor Roque. Nem tanto pelo gol, mas muito pela participação em campo. Achei boa resposta do Vitor Roque até aqui. Uma boa sequência dele. Até porque no segundo tempo... Danilo. Fala. Não, eu queria lembrar para o Danilo uma cena muito interessante no jogo de ontem. Na hora que o Flaco Lopes foi escolhido o melhor jogador em campo, estava passando o Hugo Souza. É verdade. A reação do Hugo. Falou, mas esse cara ganhou o melhor em campo, não fez gol. Ele ficou chocado com a escolha. É verdade. Agora, no segundo tempo, o Flaco Lopes poderia aparecer mais, porque a minha impressão é que no segundo tempo o Palmeiras lançou bola na área o tempo todo. O segundo tempo foi muito ruim. Bola na área o tempo todo, que é mais ou menos um modo Palmeiras preciso fazer gol de qualquer forma, né? Mas aí o Corinthians já foi acumulando zagueiro. Então aí cruzava, tinham 4 para tirar a bola de cabeça, né? É um pouco essa coisa do repertório que a gente fala. Tem uma situação, né? O Abel, o Mauro fala da construção do jogo pelo meio. O Abel é um técnico, o Danilo também citou um pouco, que ele praticamente não abre mão de 2 caras abertos pelos lados, mesmo que eles sejam meias. É o caso. Então, o Felipe Anderson num lado, o Maurício do outro. Os 2 volantes e os 2 atacantes. Tem uma área ali que é uma área preciosa para quem constrói jogadas. Cruzeiro joga assim, Flamengo joga assim. Até o São Paulo joga assim hoje. Que o Palmeiras praticamente não ocupa, né? E essa é uma questão tática do técnico, uma preferência dele. Ontem até ele falou, um jogador que joga ou jogaria, poderia jogar nessa função, o Rafael Veiga, que está afastado, problemas médicos e tudo mais. Ele fala, inclusive, né, Danilo, o Abel, de uma recuperação do atleta e da pessoa. Acho que tem uma questão emocional tá com também. Problemas no pubis, o Veiga. Então, é uma situação que, para mim, é minimizada com a dupla de ataque, porque aí você encontra pelo menos uma parceria, o centroavante não morre de fome. Mas a criação, ela depende muito, e talvez com o Andreas, de fato, porque o Andreas tem o Andreas, para mim, é excelente. Eu adoro também o Lucas Evangelista, mas acho que o Andreas tem uma virtude em relação ao Lucas Evangelista. Ele chega mais e bate mais de média distância, ele finaliza bem. Então talvez ali ele seja um armador pelo centro que o Palmeiras hoje não tem, muito por opção do técnico. Porque o Maurício poderia jogar no centro, o Felipe Anderson poderia jogar no centro, o Rafael Veiga poderia jogar no centro, e ele não joga pelo centro, né? Então, tem tanto jogador bom o Palmeiras, Tironi, no auge da carreira, saudável, que para mim é um desperdício, né? E agora ver o Vitor Roque é excelente, gente, pelo amor de Deus. Agora, com a companhia, ele está jogando bem toda a partida, não é esse jogo com o Corinthians, está jogando bem todos os jogos. É difícil marcar, o cara arrasta os caras, ele derruba o zagueiro, ele vai para cima. E na recuperação de bola ele é muito importante também. Pois é, ele é um touro, né? Então o Palmeiras tem todos os elementos, todas as ferramentas para, de fato, jogar mais. Para ser mais... Ainda dá, a gente espera que, pós-fechamento da janela, fecha a janela 2 de setembro, amanhã, seu aniversário, que a partir de 2 de setembro os elencos formados, que Palmeiras e Flamengo, de fato, sobrem. É muito jogador bom em 2 times, em 2 frentes. É muito jogador bom. Você pega a relação do Palmeiras e do Corinthians, é uma brincadeira. Do Flamengo e do Grêmio, é uma coisa maluca. Então, a gente vai ter que exigir mais desses caras que têm mais jogadores. Simplesmente isso, mais bons jogadores. E esse ano a diferença desses 2 times pro resto é maluca. É uma quantidade de opção. É aquilo que você está falando, putz, é melhor o Ayrton Lucas, o Vinha ou o Alexandro? É melhor o Andrés Pereira ou o Lucas Evangelista? É melhor o Maurício ou o Rafael? Cara, né? Então, e assim, é por isso que, evidentemente, num duelo Palmeiras e Corinthians hoje, o Corinthians todo esfacelado, neste jogo, não a temporada, não os desmandos que tem o Corinthians, não a pouca cobrança que tem o Corinthians em relação ao seu time de futebol, mas nesse duelo Palmeiras e Corinthians era muita diferença, desde que você
projetava a semana dos dois e quando saem as escalações isso fica mais evidente. O Dorival perde um volante, ele tem que botar um zagueiro, ele não tem outro volante no banco. Ele perde o lateral direito, ele não, que já estava improvisado, ele não tem outro lateral direito, tem que botar um zagueiro. E assim foi. Então, quando o Abel não vence o Dorival, não no São Paulo... E aí, rapaziada, o que vocês acham sobre aí? O Palmeiras tinha que ter ganhado, o Corinthians ganhou aquele pontinho ali merecidamente, o Palmeiras ser melhor e tal. Deixa nos comentários aí, vamos fazer essa discussão aqui nesse vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!